Olá pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje mostra um exemplo de cidadania que revolucionou a educação em uma pequena cidade do interior da Paraíba. Há 10 anos, um grupo de amigos do município de Caiçara resolveu não esperar mais pelo poder público para que a cidade tivesse uma biblioteca e projetos que aproximassem a população da leitura. Foi aí que surgiu o grupo Atitude, que já ganhou importantes prêmios nacionais pelo trabalho desenvolvido lá em Caiçara. Para a gente conhecer melhor esse projeto, estamos recebendo o idealizador e fundador do grupo, o professor Jocelino Tomás. Fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Professor Jocelino também, muito bom recebê-lo aqui para a gente conhecer um pouco mais do projeto de vocês. Seja bem-vindo. Para mim é uma honra, representar o Grupo Atitude e poder levar essa mensagem de incentivo à leitura para cada vez mais cidadãos. Lá em 2005, professor, o que é que lhe incomodava, o que era que o senhor via que faltava uma movimentação a mais pela educação, pela leitura, que fez surgir essa ideia e tirar a ideia da cabeça, tirar do papel e tornar real? Foram duas coisas, havia o meu ideal, já que a leitura transformou a minha vida e a de parte desse grupo de amigos que começou, como também a indignação de não ver no poder público essa visão, né, transformadora da leitura. No momento, a biblioteca municipal encontrava-se fechada e a gente, depois de tentar, pela via governamental, dinamizar a leitura, não conseguindo, procuramos essa via voluntária, procuramos abraçar a causa. Então o senhor chama alguns amigos, é isso, e resolvem arrecadar livros, montar em um determinado lugar. Como é que foi esse início? Eu convidei amigos que foram os que leram gibis comigo na infância, para a gente montar uma gibiteca e ver acontecer na nova geração o que aconteceu com a gente. Mas logo nos primeiros contatos a ideia se ampliou, a gente se dispôs a doar nossos acervos e eu me propus a adquirir um imóvel lá da minha casa para realizar esse sonho. Então adquiri esse imóvel e a partir daí a gente começou uma campanha com bingos, livros de ouro, campanha de doação. E aí a prefeitura ajudou com a mão de obra e aí a gente foi fazendo acontecer a Casa da Leitura, que foi a primeira biblioteca. De fato, foi a primeira biblioteca da cidade, é isso? Naquele momento não existia uma biblioteca para a cidade, é isso? Naquele momento não. E as pessoas demonstraram o interesse? Teve essa resposta da população em procurar usar esse espaço? Teve sim, porque no momento como foi uma coisa construída junto, né? A gente fez divulgação, né, em rádio comunitária, estava sempre em evidência. Então acho que a comunidade adotou a biblioteca, né? Não foi uma coisa que veio, chegou e entregou pronta. Eles construíram junto com a gente, levou um ano, né, para a gente abrir. Então quando a gente abriu em 2006, né, abril de 2006, no dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Infantil, dia do nascimento do Monteiro Lobato, e nós na mesma época fizemos um movimento para que esse dia fosse reconhecido como Dia Municipal da Leitura, a praça próxima à biblioteca fosse a Praça da Leitura. Então tudo isso gerou um movimento que culminou na Feira de Leitura, na inauguração, né, que foi um bom começo. Nesse início, as pretensões do senhor e dos seus amigos eram grandes a ponto de imaginar que vocês ganhariam um dos mais importantes prêmios da educação do nosso país? Passava isso pela cabeça em algum momento? De forma alguma. O sonho era abrir a biblioteca, já era muito, né? A gente conseguia abrir uma biblioteca, né? Já era uma coisa, né, para a gente muito valiosa, né? A gente estava correndo atrás desse sonho, que era abrir a biblioteca. Mas aí, quando a gente tem um sonho, né, e encontra pessoas que abraçam a causa junto com a gente, aí vai para aquela história, né, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Sonho que se sonha junto é realidade. Então, logo de início, né, a gente viu que precisava de mais pessoas para manter a biblioteca funcionando. Então, procuramos estudantes para serem atendentes lá. Então, eram 17 amigos, a maioria professores, universitários, que não tinham tempo de ficar atendendo lá na biblioteca. Então, os estudantes vieram e dobrou o grupo já de início. A comunidade abraçou mesmo a causa, né? A gente tem fotos aí desse projeto que eu citei. Vou pedir para mostrar as fotos lá do Prêmio de Brasília, que eu quero entender do senhor que momento foi esse, que emoção foi essa de chegar no Congresso Nacional e receber esse prêmio. Olha, o Viva a Leitura é um prêmio, né,
internacional até, que é pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? Tem essa parceria com o MEC, né, no Brasil e outras parcerias em outros países, e ele existe desde 2006, e a gente, né, ouvia falar, nunca tinha... Então, chegamos a nos inscrever de última hora, e foram 1.000 projetos inscritos no país todo, em 4 categorias, e para nossa grande surpresa, ficamos entre os 5 finalistas da nossa categoria. Então, os 5 finalistas de cada categoria, no caso 20 no total, foram a Brasília participar da cerimônia de premiação. Então, aquilo para a gente, né, é uma coisa surreal, né? A gente, de repente, está na capital do estado com um projeto, né, que a gente vinha, né, plantando aí. Então, lá, na hora, os 5 finalistas eles estavam ali para ser abertos os envelopes e ver o campeão nacional de cada categoria. Então, compara o Oscar, né? Estavam os 5 indicados. Coração na mão. Com certeza. Os outros projetos todos muito interessantes. Inclusive um projeto de Picuí aqui na Paraíba também foi finalista. Picuí também está de parabéns, na cidade que também abraçou a Casa da Leitura. E era em outra categoria. E assim, quando abre o envelope e anuncia o projeto Grupo Atitude por uma cidade de leitura de Caiçara, na Paraíba, cara, foi muita emoção. Bacana, trouxe para casa o reconhecimento nacional. Com certeza. E R$25 mil que nós investimos aí numa nova Casa da Leitura lá. Que bacana. Ao longo desses 10 anos foram muitos projetos desenvolvidos, né? Há projetos ligados, por exemplo, a eventos de leitura. Como é que se promove esses eventos? É que a leitura, uma biblioteca hoje, apenas aberta, esperando lá, já às vezes com livros velhos, que as pessoas vá lá, essa biblioteca está fadada a morrer. Com a tecnologia, com tudo que está acontecendo, então a biblioteca tem que ter o marketing da leitura, tem que procurar mostrar o que tem de melhor, procurar atrair jovens e crianças principalmente para a gente ter um futuro melhor. Então, a gente desde o início, né, pensou numa biblioteca diferente, uma biblioteca que atraísse pelo prazer de ler e apostando na diversidade. Então a gente tem a gibiteca, mangás, né, que é uma coisa muito atraente para o jovem de hoje, cordéis, romances tipo Júlia, Sabrina, os adolescentes gostam, best-sellers, muitos best-sellers. Então, a gente vê o que está na mídia, o que está chamando a atenção do jovem, procura ter lá. Porque é muito difícil hoje o jovem largar um celular para ler direto um clássico da literatura universal. Essa variedade atrai, Essa variedade que tipo atrai. De gosto. Então, é isso que a gente procurou, até hoje mantém, procurando atrair pela diversidade. E vocês unem algumas coisas, por exemplo, lá tem uma lanchoteca, né? Que inclusive o senhor me contava antes da gente começar a gravar, que tem um pouco a ver com o início de tudo, né? Esse espaço que é hoje a lanchoteca. Que história é essa? É porque lá era a bodega do meu irmão, a bodega do Mamá, como era mais conhecido, e lá foi onde eu criei o meu hábito de leitura. Meu irmão comprava gibis para mim, eu ficava lá, e ali tornou-se um point de empréstimo de gibis com meus amigos. Outros começaram a comprar também, a gente trocava. Então, eu cheguei a ter 700 gibis lá na bodega. E, de repente, né, a gente parte, né, para a vida profissional, para a vida universitária. E agora, depois desse tempo todo, a gente, depois que a Casa da Leitura ficou pequena para o nosso acervo, a gente procurando na cidade alguém que tivesse uma garagem, uma casa vazia, que pudesse ceder sem cobrar aluguel. Então, a gente viu ali um espaço, propôs a ele e deu certo, criou a lanchoteca. E os gibis voltaram para a bodega, como diz a história, e hoje estão lá fazendo sucesso. Legal. Eu estou imaginando aqui, professor, o senhor tem sua profissão, todos os voluntários têm suas profissões, têm suas vidas, têm seus problemas a resolver, mas ainda assim vocês mantêm há 10 anos um projeto, ininterruptamente. Quer dizer, o que é que faz se manter perseverante, se manter acreditando, dedicando tempo a uma coisa que não daria um retorno financeiro, que é o que muita gente busca hoje em dia? É o ideal. O ideal é o reconhecimento, né? A gente os resultados. Isso paga qualquer trabalho. Por coincidência, antes, né, poucos dias atrás, eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu nem conhecia, que ele dizia que era da zona rural, que hoje está na capital, que começou a gostar de ler, frequentando nossas bibliotecas. Hoje é um leitor voraz, está formado e deve muito disso a gente. Então isso paga qualquer prêmio. Então a gente tem pessoas no Grupo Atitude, nesses 10 anos, que foram voluntários da biblioteca, depois foram alunos do nosso cursinho pré-vestibular, voluntário também, professores voluntários. Depois foram universitários, passaram no vestibular, voltaram ensinando no cursinho como professores
e hoje são professores de Caiçara e estimulam a leitura em parceria conosco. Então tiveram todo um ciclo de vida envolvido com nossos projetos. Então isso para a gente é de grande valor. Recentemente, inclusive, teve a visita do secretário de Cultura do Estado, né, que conheceu o Lau Siqueira, que conheceu o projeto de vocês. Como é que foi essa visita dele lá? Muito boa. O Lau é escritor, poeta, né, então ele está realmente priorizando a questão do livro e leitura e viu no nosso projeto, né, também um exemplo que podia ser mostrado. Então foi muito importante, ele visitou as bibliotecas, a gente deu uma amostra da cultura de Caiçara para ele. E ali nós anunciamos, né, que a partir daquele dia, né, anunciaríamos Caiçara como a cidade da leitura. E eu creio que faz jus, porque nós temos leitura no passado, nós temos intelectuais, né, que presidiram, por exemplo, o IHGP, presidiram a Academia Pernambucana de Letras, 3 imortais da Academia Paraibana de Letras, o fundador da Associação Brasileira de Psicanálise e o primeiro tradutor de Freud foi um caiçarense. E existe todo um rol, são 25 escritores que nós coletamos e dos mais variados gêneros, do cordel, a psicanálise, passando por história, filosofia e tudo mais. Então tudo isso somado a esse projeto que acontece hoje, né, e outras atividades que estão acontecendo, faz com que a gente realmente tenha a leitura como uma marca nossa, né, e o Lau realmente foi lá e testemunhou isso. Bacana, a gente conseguiu falar com o secretário de Cultura da Paraíba, o Lau Siqueira, que fala agora para a gente o que é que ele achou desse projeto. Vamos ver. Caiçara está se tornando, a partir da ação do Grupo de Estudo, uma referência para o país, porque vem da sociedade civil uma ação de repercussão na política pública, né? Quer dizer, as escolas de Caiçara, elas estão sendo beneficiadas por uma ação de um grupo da sociedade civil, né? Eu acho que isso é fundamental e a gente precisa ter um olhar parceiro para esse tipo de ação, porque o benefício para a população é muito grande. O secretário também falou sobre Caiçara passar a ser conhecida agora como a cidade da leitura. Vamos ver o que ele disse. A praça da principal chama Praça da Leitura. Sabe, você tem uma série de ações, uma lanchonete que ao mesmo tempo que você pode fazer um lanche, você pode ler um livro. Então, quer dizer, você cria um ambiente na cidade muito propício à leitura, né? Então, isso fortalece muito a possibilidade de Caiçara se reivindicar como uma cidade leitora, uma cidade da leitura. Então, eu acho que é muito justo que se veja isso e que isso referencie o município, inclusive do ponto de vista da economia, né? Da economia da cultura. Eu acho que isso é muito importante e isso está posto já, isso não está, ninguém precisa inventar isso já está posto na realidade do município. Bacana. Eu quero comentar aqui com o professor Jocelino um pouco sobre o que o secretário falou, mas eu vou chamar o bloco na sequência, então a gente continua conhecendo mais sobre o Grupo Atitude, os projetos lá de Caiçara e comenta o que o secretário Lau Siqueira falou a respeito do projeto. Até já.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre um projeto de leitura que vem revolucionando o município de Caiçara desde 2005. As ideias de um grupo de amigos já ganharam até prêmios nacionais e são verdadeiros exemplos de cidadania. Nós estamos recebendo o fundador e idealizador do Grupo Atitude, o professor Jocelino Tomás. Professor Jocelino, a gente finalizou o bloco assistindo a entrevista do secretário de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira. Ele demonstra, de fato, esse reconhecimento que o poder público já está tendo da atitude de vocês, do projeto de vocês, e falou também algo muito interessante, que a própria economia da cidade passa a ser movida por um título. É a cidade da leitura. Isso ela vai passar a carregar, né, de uma ideia que surgiu lá atrás, que surgiu de algo pequeno, de conversa entre amigos. Como é que o senhor para analisar o quanto isso é importante para a cidade e para esse futuro de maneira geral, essa sementinha plantada em 2005? A gente se sente muito orgulhoso de ter dado esse pontapé inicial e, claro, tudo isso a gente agradece àqueles que abraçaram a causa conosco. Então, cada voluntário que hoje faz parte do Grupo Atitude, eles são essenciais. É o trabalho, a soma do trabalho de cada um que gera os resultados. E eu creio que a Caiçara, né, tem aí pela frente, né, uma perspectiva muito boa, né, sabendo cada vez mais abraçar a causa da leitura. Eu espero que cada vez mais, como já está acontecendo, nós temos parceria com várias escolas, a causa da leitura passa a ser cada vez mais a bandeira do município do que propriamente do Grupo Atitude. Então, com isso, a cidade só tem a ganhar e a população, claro, também. Esses voluntários, para a gente entender bem como funciona o grupo, eles são, por exemplo, professores que se dispõem a dar uma aula gratuita num cursinho para vestibular. É assim que acontece? Também. Então, na verdade, o Grupo Atitude é um movimento, né, que envolve vários projetos simultâneos. Então, a gente tem os voluntários que são estudantes, que foram convidados para ficarem com uma tendência na biblioteca um turno por semana. Temos professores que foram da equipe fundadora, depois outros que foram surgindo, que passaram a ser professores de um cursinho pré-vestibular, oferecido voluntariamente, né, com o apoio do poder público, né, na parte do prédio, do material xerocopiado. O poder público hoje chegou, hoje abraçou, é isso, dá um suporte de alguma maneira? De alguma maneira. A gente não tem muito a reclamar, a gente sempre que pediu, né, foi atendido, mas no cursinho a gente tinha exatamente esse feedback, porque o estudante pagava uma taxa básica e essa taxa que mantinha a biblioteca. Hoje, né, devido a outras opções, a gente, né, também com a questão do Enem, que precisou de mais professores, né, de outras áreas, antes a gente dava só cara de humanas. Então, em certo momento, há 2 anos, a gente não tem edições do cursinho. Então, hoje a gente procura parceiros, né, que sejam sócios colaboradores, para que dê ali uma contribuição mensal, pessoas que querem ver esse projeto se fortalecer cada vez mais, já que não podem ser voluntários no dia a dia, colaboram financeiramente, com algum valor que possam dar mensalmente, e isso torna viável o projeto. Então, como eu disse, é um pacote de projetos. Então, existe o Natal Rural. Como é esse Natal? Eu já vi uma reportagem sobre esse Natal. Como é que funciona? É que o Papai Noel, em 2004, a gente convenceu ele a ir para a zona rural de Caiçara. Então, ele saiu lá na ponte norte da Finlândia e veio para o calor do Nordeste. E não parou mais, né? Não deixou mais de vir. Então, ele vai aos sítios de Caiçara levando brinquedos e livros infantis. Então, isso começou com poucos sítios, alguns amigos colaborando para o Papai Noel chegar a esses sítios, amigos do comércio principalmente, e depois foi se ampliando a cada ano para mais sítios, chegando em 2010. O projeto existe desde 2004, é anterior até o próprio Grupo Atitude. Então, em 2010 ele atinge todos os sítios da cidade e aí se mantém, são 3 noites felizes, circulando pelos sítios, levando brinquedos e livros infantis. Na cidade também é organizado o Natal Literário, pelo Grupo Atitude, onde são distribuídos, a gente teve o 3º Natal Literário agora em 2014, com cerca de 500 livros infantis e gibis distribuídos para as crianças. Professor, o senhor fala aí em dar livros de Natal, isso é muito interessante, mas eu acho que não é rotina, não é comum para a maioria dos pais. Não sei se porque acham que o filho não vai ter interesse, a coisa tem que ser conjunta, na verdade tem que ter um incentivo por parte do pai. Tem dicas que a gente possa dar para um pai ou para uma criança para que passem a gostar de ler? Olha, eu acho que os pais não sabem a dimensão, né, que é dar um livro a uma criança, né? Existe uma frase muito boa: dê um livro à criança e você pode mudar o mundo.
Então, muitos pais, né, levam sempre dando brinquedos, e o livro pode começar como um brinquedo. Então, é interessante que os pais contem histórias para os filhos desde a menor idade. Ele já vai começando a se interessar, ficar atento, gostar de ouvir. Que tenha livros em casa como uma coisa comum, para que ele veja o livro como uma coisa comum, como um brinquedo até. Que leve o filho a visitar a biblioteca, para que ele tenha aquele ambiente também como um ambiente prazeroso. E que dê livro de presente depois. Tem que virar rotina, né, do dia a dia da gente, essa busca. A gente não precisa pedir que a criança vá assistir TV. Todo mundo assiste, ela assiste. Se todos lessem, ela ia ler. Então a gente precisa, na verdade, formar uma sociedade de leitura para que a gente possa virar o jogo, né, que no momento está tão difícil, né, de as pessoas se afastando da leitura. A gente é muito a favor da tecnologia, pode ser uma parceira forte da leitura, mas em muitos casos é uma adversária, porque consome um tempo daquela criança, daquele adolescente, em que ele acaba se afastando da leitura literária, da busca do conhecimento e tudo mais. O senhor fala aí, educar pelo exemplo, né? Se o pai está lendo, a criança vai se interessar também e vai procurar ler alguma coisa também. Isso é muito importante. O senhor me contava aqui também na hora do intervalo que o projeto também deve participar de um programa nacional na TV, né? Mais pessoas vão ficar sabendo e vão poder se espelhar na ideia de vocês. Imagino eu que é mais orgulho ainda para o senhor e para todo mundo do Grupo Atitude. Nós somos contactados, né, pelo programa Esquenta da Rede Globo, Regina Casé, e até gravaríamos agora mesmo, há poucos dias atrás, mas devido à pauta, né, está já cheia, acabou adiando a gravação para julho, né, e deve ir ao ar em agosto. Vai ser um momento realmente muito importante para que a gente leve esse exemplo. Acho que são coisas que são feitas que não são difíceis, basta vontade. Acho vontade, o ideal. Você pode pensar hoje que as pessoas só querem vantagem, vendo tanta corrupção por aí. Mas existem pessoas dispostas a abraçar uma boa causa, vendo que realmente existem pessoas à frente que estão comprometidas com ela, que deem credibilidade. Então, quando há realmente esse envolvimento, as pessoas veem e acreditam, elas vêm. Então, você que está em casa, né, que tem aí uma ideia, pode ser uma ideia às vezes para o meio ambiente, pode ser uma ideia do cuidado com o idoso, de combate às drogas. São muitas bandeiras que podem ser abraçadas. Então, pode ter certeza que se você realmente tomar a atitude, né, de sair dessa intenção e der o próximo passo, outros virão. Você não vai ficar sozinho. E aí, no futuro, ninguém sabe depois disso. Se alguém quiser hoje dar algum tipo de suporte para o Grupo Atitude lá de Caiçara, tiver muitos livros em casa, tiver alguma estrutura que possa doar, que sabe que pode ajudar em projetos de vocês, como é que pode ajudar? Entrar em contato com a gente, então pode ser através, né, do Facebook, né, tem a página do Grupo Atitude, do telefone 91756171, 91756171, e-mail profjocelino2@hotmail.com. Então a gente vai, tanto para trocar sugestões, para doar livros, alguma ajuda financeira, tudo é válido, né, para que a gente levante essa bandeira, não só em Caiçara, mas que ela se espalhe cada vez mais. Professor, vocês já observam o retorno, por exemplo, do cursinho pré-vestibular? Já tem gente que chega dizendo passei no vestibular, consegui uma boa nota aqui no Enem. Isso está existindo? Rapaz, a gente, no ano anterior ao cursinho, a gente teve uma pessoa aprovada em Caiçara da rede pública, em 2005. Em 2006, nós tivemos 11 aprovados, todos da rede pública. Esse número foi se ampliando nos anos seguintes, né? Então, a gente chegou a ter aí em torno de 25 aprovados por ano em Caiçara. Claro que isso é resultado de todo um processo onde o professor, desde o professor lá da primeira fase até o cursinho, todos foram importantes. Mas eu creio que esse apoio na reta final do cursinho fez muita diferença. Então a gente vê muito reconhecimento com isso nos deixa muito felizes. Bacana. O grupo também tem um trabalho de resgatar a própria história da cidade, né? Eu tenho aqui, falando sobre o ator Rafael de Carvalho, tem um trabalho que foi feito de resgatar a história dele, né? A gente tem tem um projeto centenário, que foi um projeto em 2008, a cidade completou 100 anos, e a gente já vinha, de minha parte, né, há anos com essa parte de divulgar a história, e a gente resolveu produzir mais. Então formamos uma equipe de universitários de história que fizeram uma busca pela cidade, de documentos antigos, fotos, gravamos entrevistas. E isso aí foi aparecendo em exposições,
né, em homenagens que foram feitas posteriormente. Então nós tivemos vários projetos. O Caiçarense do Mês, claramente homenageava um daqueles filhos da cidade, né, que se destacaram e servem de exemplo. Né, e Rafael foi um caso muito especial entre esses, porque é um nome que a gente espera um reconhecimento maior, não só de Caiçara, mas da Paraíba, porque é um multiartista, participou de 34 filmes, 5 novelas como Saramandaia, Bem Amado, Gabriela, né, foi escritor, folclorista, foi perseguido pela ditadura, militante cultural e político. Enfim, uma história que a Paraíba precisa conhecer melhor, e nós demos a Rafael realmente uma dimensão maior dentro das nossas pesquisas lá. E hoje temos em Caiçara um legado de Rafael do Carvalho, depois conseguimos com a família, conseguimos adquirindo com recursos próprios, né, que esperamos no futuro ter um memorial de Rafael do Carvalho, que será também uma atração turística da cidade. Bacana, são histórias que não podem se perder no tempo, né, professor? É dever nosso passar para as próximas gerações quem fez a história do nosso município, da nossa comunidade. A gente está quase precisando encerrar. Quero saber do senhor até onde vai o Grupo Atitude, quais planos aí para o futuro de vocês? Nós não temos plano de abrir mais bibliotecas. Eu acho que 3 bibliotecas, somadas com as bibliotecas escolares e a biblioteca pública, né, que está reabrindo em breve, né, Caiçara, também reformada. A gente quer levar nossa mensagem, quer realmente conquistar mais leitores, ver mais resultado. Né? E o que pode acontecer é que a gente leve a leitura para mais perto das pessoas. Você que está ouvindo em casa, a sua casa pode ser a casa da leitura. Né? Você pode colocar, você não tenho tempo de ir para tal lugar, você coloca um estante lá, pede livros à vizinhança e começa a emprestar. Então essa semente pode se espalhar. Né? Você pode ter, né, naquele bairro, naquela rua, casas da leitura, né, onde os cidadãos estão ali fazendo sua parte para incentivar a leitura. Em tempos de computador, de tablet, de celular, ainda vale um incentivo pelo livro, né, professor? Tem conteúdo ali de maneira diferente, né? É diferente. A gente, como a gente disse, a tecnologia pode ser uma parceira e pode atrapalhar. A gente espera que as pessoas não esqueçam, por exemplo, que a leitura, quem lê, o aluno que lê, melhora em todas as disciplinas. A gente vê hoje na escola a falta de leitura atrapalhando todo mundo. O aluno não vai entender ciência, geografia, história, se ele não entende o que lê. Então ele tem primeiro a aprender a ler e em seguida ler para aprender. E a gente sabe que a leitura amplia sua imaginação, amplia seu vocabulário, melhora a compreensão das coisas, ajuda na sua vida profissional. Então são infinitas as possibilidades que se abrem para quem tem o hábito da leitura. Então você, pai, que às vezes paga aí uma escola, às vezes cara para o seu filho, mas que não tem ali um livro, não tem, então a formação está carente, de certa forma, desse lado da leitura. Está dado o recado importante, inclusive. Professor, parabéns pelo projeto, portas sempre abertas aqui para a gente continuar defendendo a bandeira da leitura e para vocês virem mostrar as novidades. Muito obrigado pela presença. A gente que agradece, né, a TV Câmara realmente, né, mostra a qualidade do trabalho de vocês em divulgar coisas interessantes, né, que de certa forma servem de exemplo, e a nossa mensagem é essa, só o exemplo constrói. A gente vê muita gente, até o próprio professor na escola, a leitura é importante, leia, e a gente às vezes não vê aquele professor lendo. Vale mais ele chegar com o livro na mão e dizer, gente, eu li isso aqui hoje, foi massa, essa história é fantástica. Isso vai atrair muito mais a criança. Bacana. Até a próxima, professor. Obrigado. Nosso encontro de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/tvcâmarajp e pelo youtube.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do Câmara Aberta e a gente se vê. Tchau!